Oi, tudo bem com vocês? Sou eu aqui de novo. Se você quer conhecer um pouquinho mais sobre o que é o envelhecimento, a forma que a gente envelhece, fica nesse vídeo, porque é importante. Mesmo se você já não estiver na fase acima dos 60, é importante compreender por quê? Porque todos nós estamos envelhecendo. Querendo ou não, faz parte da vida. Fica nesse vídeo, você vai gostar. Quem aqui já parou para pensar como é que vai querer estar quando estiver velho, quando estiver envelhecendo? Já parou para pensar nisso? Será que eu vou estar bem? Será que eu não vou estar bem? Será que de repente eu vou ter quem cuide de mim? Será que eu vou ter condições de cuidar de mim ou vou ter pessoas para cuidar? Já parou para pensar nisso? É importante, hein? Muito importante. Então, pensando nisso, o que eu trouxe aqui para vocês? O envelhecimento é um caminho certo, não tem volta. Isso acontece com todo mundo. Não há como fugir e a gente precisa realmente cuidar ao longo da nossa vida para a gente poder ter um envelhecimento tranquilo. A gente precisa pensar no envelhecimento como biopsicossocial, uma palavra grande, mas o que? Destrinchando essa palavra, a gente tem aí, bio significa biológico. Biológico é que faz parte da vida, faz parte do ser humano nascer, ter o período de crescimento, depois vai envelhecendo e acaba no falecimento do corpo, né? Então, é um período que existe tanto para o ser humano como para animais, e assim vai. Então, biológico, não tem como fugir disso, vai acontecer. O psico é de psicológico. O que será que o psicológico fala em relação ao envelhecimento? Ele fala das emoções, das memórias que a gente tem, dos sentimentos, da cognição, que é o que eu mais trabalho, que é a sua aprendizagem durante a vida. Então, é importante a gente ter esse conhecimento, estar aí alertas para exercitar todo esse processo. Então, biopsicossocial. O que é o social nesse momento da nossa vida? O social, ele é envelhecer com pessoas que a gente gosta do nosso lado, família, trabalho, a sociabilização, né, que a gente fala tanto aí, que quando envelhece é importante ter. É importante a gente ter tudo isso na cabeça. Hoje, quando vocês ouvirem agora falar biopsicossocial, vocês vão saber que é biológico, psicológico e social. Englobado, forma um envelhecimento ativo e saudável. Bom, a gente agora já viu o que é biopsicossocial e dentro disso, de uns anos para cá, eu tomei conhecimento de um novo estudo que chama Lifespan. Resumindo, tá, gente? O que fala nesse estudo? Que as pessoas não envelhecem iguais. Ninguém envelhece igual a ninguém. Cada pessoa tem um tipo de envelhecimento. Então, se a gente pensar, você trabalhou numa carvoaria. Lógico, uma pessoa que trabalhou ali, com todos os processos, todo as questões trabalhistas ali dentro, se tinha ou não maquinário correto, ela vai envelhecer de uma forma totalmente diferente do que uma pessoa que trabalhou a vida inteira dentro do escritório, ou trabalhou fazendo coisas na natureza, diferente. Então, cada uma vai envelhecer de uma forma. E isso é um exemplo, né? Aí a gente pode levantar questões culturais, pessoas que tiveram um conhecimento maior de algumas questões, alimentação, atividade física, tem muitas questões. Mas resumindo, o que o Lifespan fala é que ninguém envelhece igual a ninguém. E as pessoas têm mania de colocar como se fala, num único saco, fez 60 anos, é idoso, pôs ali dentro e é igual, e não é. A gente precisa ter um olhar diferenciado em cima disso. Então, é importante o conhecimento, tá bom? Próximo item que eu vou falar com vocês é em relação aos
tipos de envelhecimento. Então, a gente tem o usual, que é o primeiro que a gente se fala, né? São as alterações naturais da natureza. Coisas que vão acontecendo, você está envelhecendo, você vai ficando mais lento numa coisa, na outra. Isso não tira a sua necessidade de estar fazendo o que você quiser. Só tem que ter na cabeça que não vai fazer igual fazia, mas pode fazer tudo. É o que eu falo com meus grupos. Façam tudo o que quiserem, mas com a concepção que você não vai fazer igual fazia. E tudo bem. Está envelhecendo, é importante ter essa ideia. Não vai fazer igual, mas continua fazendo, certo? Então, o envelhecimento usual. O segundo é envelhecimento patológico. Patológico é quando é marcado por alguma questão física, né? Alguma doença, alguma coisa que você, de repente, ali está percebendo. Alguma demência, alguns esquecimentos, Alzheimer, Parkinson. Então, essa questão patológica pode acontecer com uma pessoa e pode não acontecer com outra. Então, não é uma coisa definitiva, igual para todo mundo. Cada um tem, dentro do seu processo de envelhecimento, questões que podem ser individuais suas, tá? E o último é o envelhecimento bem-sucedido. É aquele idoso que está bem, tem autonomia, tem independência, tem liberdade financeira, ele está bem fisicamente, tem muitos assim. Inclusive, eu conheço pessoas que eu até brinco que precisam ser estudadas, né? É uma coisa de louco, que nem parece que aquela pessoa realmente já passou aí dos seus 70 anos. E isso é legal. Então, são 3, né, que eu falei? Envelhecimento usual, patológico, envelhecimento bem-sucedido. Certo? Passou essa parte. Então, a gente vai falar. Uma pessoa jovem precisa refletir em algumas questões quando está aí com esse idoso. E o idoso pode também lembrar essas pessoas que um dia eles vão envelhecer. A gente tem que pensar primeiramente aqui no sentimento de perda. Um idoso tem esse sentimento de perda. Perda de coisas que ele fazia e hoje ele já não faz mais. De repente se aposentou, estava tão acostumado na rotina dele, no dia a dia, fazendo ali os trabalhos, as coisas que ele está acostumado, né? De repente, um advogado, um professor, um jogador. Você vê que muitas pessoas se aposentam e depois voltam porque sente falta, né? Por conta do sentimento de perda. Então, isso incomoda um pouquinho, né? Você tem que estar muito seguro ou, de repente, mudar de profissão ali, mudar a rota para não ficar sem ter o que fazer, porque esse sentimento de perda é muito complexo, tá? Depois vem mudanças de papéis sociais. De repente, você que cuidava de todo mundo, você era o provedor da família, você se vê numa posição que você tem que ser cuidado, você tem que dar satisfação aí, de repente, para um filho, da onde você está, sabe? A mudança de papel, para muita gente incomoda, para outros não. Eu mesmo não me incomodo de estar avisando onde eu estou, de coisas que eu vou fazer ou não para minhas filhas, né? Mas tem gente que tem esse problema, incomoda um pouquinho, porque parece, poxa, agora virei dependente, eu preciso ficar dando satisfação, e não é por aí, né? Então, assim, são sentimentos que a gente precisa ficar aí atentos. E depois vem os medos, que é solidão, dependência e abandono. Esses medos, tem muita gente que tem medo de ficar sozinho, que acha que não vai ter solução depois que envelhecer, tem medo do abandono. Por isso que é importante ter amigos. Eu sempre falo que já é comprovado que quando a gente envelhece é mais importante ter amigos, às vezes até do que a própria família, porque os amigos, eles vão te ouvir, se forem da mesma faixa etária, de repente tem as mesmas ideias, as mesmas convicções, né? E a família, não é que a família não gosta, mas a família está na loucura atrás de cuidar da sua vida, cuidar do seu profissional, cuidar da sua família em si, e às vezes não tem tempo de estar ouvindo o idoso. Então é importante
e essa solidão, né, esse medo do abandono vai batendo ali. Então é importante. A gente tem que lembrar que a família é a rede primária de atenção ao idoso. Então, a família, sim, tem que estar atenta a como esse idoso está vivendo. Então, a família tem que saber que tem um idoso na família e, detalhe, a família tem que entender que futuramente ele vai ser o idoso da família. Então, quando a pessoa que está cuidando não cuida bem, nosso papel de idoso é falar: olha, você um dia vai ser idoso, lembra disso. Sabe? Para dar um toque na pessoa, porque ninguém lembra. As pessoas não lembram que vão envelhecer. E por isso que acontecem muitas coisas, não se põe no lugar do outro, não tem empatia. Então é importante ter essa visão de que um dia ele também vai envelhecer, né? E como será que ele vai querer ser tratado? Aí dentro desse contexto nós temos a rotina do idoso, como é que ele está ali de repente, ali se virando? Será que ele está conseguindo fazer todas as coisas rotineiras? Temos aqui como que a família enxerga o envelhecimento desse idoso. Será que ele fala: nossa, vou dar uma atenção para o meu pai ou para minha mãe, para o meu avô, ele está envelhecendo, precisa de atenção, precisa de carinho, até por conta das questões anteriores que eu falei, do sentimento de perda, essa solidão. E tem a sobrecarga nos cuidadores, que às vezes é um idoso que cuida de outro idoso. Então também tem essas questões que a gente precisa ficar atento, né? O cuidador também precisa de cuidado, o cuidador precisa de atenção também. E por último, tem que prestar atenção nas relações emocionais que esse idoso tem com a família. Será que está tendo uma relação boa? É importante também ficar atento a isso. E a gente aqui, agora, tem que pensar um pouquinho e reforçar que o envelhecimento, ele é diverso. Diverso por quê? Porque cada um envelhece de uma forma. O envelhecimento, ele tem que ser encarado como biopsicossocial, biológico, psicológico e social. Lembrando disso, tá? Não pode esquecer. E a gente tem que pensar na nossa né, cabeça, na nossa concepção e no nosso coração. A gente precisa ter empatia com o idoso. A gente precisa se colocar no lugar desse idoso. Não pode esquecer isso, porque um dia nós seremos idosos. Se a gente não consegue se colocar no lugar de idoso pelo momento, simplesmente, lembra que futuramente você vai estar ali. Não tem jeito. Envelhecimento é natural, é da natureza. Um dia é você que vai estar ali. E a forma com que você trata, você vai ser tratado. Tem que pensar nisso, tá? Outra coisa, conhecer a história de vida desse idoso. Por que ele chegou até esse momento dessa forma? Converse, fale. Você idoso também, fale. Não perca a oportunidade. É importante a gente ter esse momento de fala, oralidade, que eu trabalho muito com os grupos de idosos. Outra coisa, observar se a sua rede da sua família, a rede familiar, está sendo suficiente para te dar toda a atenção. E os filhos também ver se essa rede familiar está dando atenção para esse pai, para essa mãe. E por último aqui, a gente precisa planejar a nossa vida. É importante que planeje, que esteja bem, que as coisas se encaixem da melhor maneira possível, tá? É importante que a gente tenha essa ideia para a gente não deixar os nossos pais familiares perdidos, tá bom? E para finalizar, eu vou deixar novamente a frase que eu sempre estou falando, já falei em outros vídeos, mas vou falar novamente. Envelhecer é como velejar. Você não pode parar o vento, mas você pode direcionar a vela para que esse vento lhe seja favorável. Então, resumindo,
Envelhecer é como você estar ali num barco à vela que você não pode parar. O vento está vindo, e o vento vem, você não para esse vento, mas você pode ir virando a vela e direcionando esse barco para onde você quer chegar. Então eu gostaria que, se você gostou desse vídeo, que você já deixe o seu like. Se você gostou e pensou, poxa, tal pessoa precisa ouvir, manda para frente aí, sabe? Compartilha. Acredito que vai ajudar alguém, porque já ajudou muita gente. São falas que eu sei que dão certo. E inscreva-se no canal, né? Porque eu vou trazer outras coisas para vocês. Espero que vocês gostem. Ajuda muito. Tanto para pessoas jovens, como para pessoas idosas. Independente, como eu falei, todos envelhecemos. Aguardo aí o like de vocês e a inscrição no canal, tá bom? Estamos começando, não tem muita gente ainda, porque eu quero que a coisa vá fluindo sem eu, assim, divulgar dentro das minhas redes, né? Por enquanto não divulguei, por isso que não tem muita gente, mas eu posso contar com o seu like, com a sua inscrição, tá bom? Obrigada, beijo e até mais. Tchau, tchau.